Vida, povo querido, quinto dia do nosso desafio, que não é um desafio, né? É a nossa proposta de 30 dias com terapias. E pensando um pouco em como eu inicio os meus atendimentos, tanto presenciais como lá no espaço, por eu ter uma gama muito grande de terapias para poder estar ajudando as pessoas a se melhorarem energeticamente, emocionalmente, fisicamente, eu desenvolvi uma anamnese energética. O que consiste isso? Com a tua energia, o pêndulo me indica as causas. Aí eu tenho uma pasta aqui onde eu vou dar uma folheada e eu vou parar em um determinado momento para a gente estar fazendo uma troca aqui de conhecimento para mim te mostrar uma pequena parte dessa anamnese energética. Então, na anamnese, que ela tanto pode ser presencial ou então com nome e data de nascimento ou por uma conversa online com a pessoa pelo WhatsApp, com a energia da pessoa, com o nome e a data de nascimento, o pêndulo me indica, primeiro, quais são as causas dos teus desequilíbrios. Por que você está me procurando? Porque nunca é muito forte, né? Mas raramente uma pessoa que está bem vai procurar uma ajuda terapêutica, a não ser que ela já tenha assimilado a necessidade de estar fazendo uma prevenção. Ótimo, mas é 1% das pessoas. Então, a gente vai, nessa primeira anamnese, fazer uma pesquisa para ver como a pessoa se encontra energeticamente, e aí o pêndulo também vai me indicar quais são as terapias, das terapias com as quais eu trabalho, qual que vai ser mais contribuição para ela naquele momento. E aí a gente dá essa indicação, e caso ela queira continuar, aí sim a gente vai fazer um plano de tratamento. Mas essa é o primeiro encontro, vamos dizer assim, entre como eu posso ser contribuição e como a pessoa, e para ela perceber como que ela está energeticamente. Então nós temos quais as causas que levaram a você se encontrar dessa forma para vir me procurar. Pode ser uma desmotivação, uma falta de propósito, pode ser um desequilíbrio emocional, pode ter problemas de vício, de fuga da realidade, pode ter um comportamento mais nocivo, pode ter uma apatia generalizada, pode ter uma baixa imunidade, pode estar sendo alvo, né? Tudo pode ser efeito também de uma alopatia que ela está tomando. Pode ser traumas, podem ser lesões, podem ser inflamações, pode ser características hereditárias. A pessoa pode ter um aspecto de hiperreatividade e aí tudo para ela é muito intenso. Pode ser uma desconexão espiritual, pode ser um desequilíbrio energético, pode ser uma falta de atividade física, um sedentarismo. Pode ser uma somatização do lado esquerdo ou direito, que aí tem a ver com o quanto que as pessoas próximas influenciam você a ponto de você somatizar alguma coisa em um dos dois lados do corpo. Pode ser uma alimentação que é inadequada, pode ser um exercício que você faz e é errado, pode ser uma respiração que não é correta, pode ser um desgaste fisiológico natural do decorrer da vida, do tempo, pode ser uma postura incorreta, pode ser uma desconexão entre o que você pensa e o que você sente. Essas são as causas que o pêndulo me indica para a gente saber como a gente pode estar cuidando de você. Aí ele vai me indicar em qual sistema do corpo, né, que são vários, sistema ósseo, respiratório, digestivo, excretor, enfim, todos os sistemas, o pêndulo me indica se algum deles tem alguma desarmonia. Também vai me indicar
depois de passar por todos os sistemas, e aí em cada sistema a gente pesquisar aquilo que pode estar causando o problema, ele vai me indicar, segundo a medicina tradicional chinesa, quais são os meridianos que não estão harmonizados energeticamente. Então aí nós temos os 12 meridianos da medicina tradicional chinesa. Vai me dizer também se numa parte mais relacionada à espiritualidade, se você está com uma retenção energética, se você está com pensamentos negativos, se é algum resgate do passado, se é falta de conexão com a divindade, uma falta de crença, se é um excesso de doação energética, se é uma influência energética de fora que te influencia, se são bloqueios, se são culpas. Também vai me dizer qual o chakra que não está em harmonia. Uma outra coisa que ele vai apontar da cromoterapia, quais são as cores que são mais indicadas para você nesse momento, para te dar, tá te trazendo essa energia. Quais as emoções não tão positivas que você tem como comportamento e que seria legal você dar uma mudada. Então aí a gente vê intolerância, irresponsabilidade, mágoa, excesso de crítica, amargura, fuga de si mesmo, euforia. Tudo são emoções que influenciam e muito na nossa saúde, tanto física como emocional. Dá também uma das características que você traz nessa parte emocional, que você pode estar se sentindo enclausurado, contrariado, algemado, se sentindo um perdedor, esvaziado, covarde, ferido ou ranzinza. Então, a tua energia mostra como você se comporta emocionalmente e peraí, você quer continuar assim o resto da sua vida ou você prefere tomar consciência disso e ter alguma atitude para estar mudando tudo isso? Depois nós vamos para as 9 guardiãs, que são recados que podem chegar para você de alguma delas. Nós temos a que vai falar da resistência que você tem em mudar, do medo, da culpa, da vergonha, da mágoa, da mentira, da ilusão, do apego e do julgamento. Em qual dessas 9 características você está mais fixado? Podemos também dar sugestões para estar modificando isso, para que você possa modificar o emocional. Lembra que eu já disse que nós pensamos e sentimos, mas não adianta só pensar positivamente. Se o coração estiver cheio de coisas não tão boas, de medos, de culpas, de julgamentos, o pensamento positivo só não vai ajudar. Por quê? Quem é o magnetizador, quem atrai as coisas, as situações para a nossa vida é o coração. Então, importa muito mais aquilo que você sente do que aquilo que você pensa. Tanto é assim que a gente diz que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Quando você está rezando, você está querendo que afaste aquilo que você tem medo. E esse sentimento de medo faz com que esse medo aconteça na sua vida. Quer mudar isso de uma maneira fácil? Começa a perceber como estão os meus sentimentos. Eu estou alegre, eu estou aberta para o mundo, eu estou em paz,
ou eu estou com culpa, eu estou julgando todo mundo, eu estou me comparando e me sentindo inferiorizado em relação a uma situação, eu tenho medo. Eu posso mudar esse tipo de pensar, começando a agradecer? Eu digo que quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Porque quando o coração agradece, a gente não consegue agradecer se a gente não tiver com o coração em paz. Não dá para agradecer com raiva, não dá para agradecer com medo, não dá para agradecer se você está com algum sentimento ruim. Então, o primeiro passo para você mudar de sentimento ruim para sentimento bom é a gratidão. Começa a agradecer, agradece o sol, agradece o céu, agradece o vento que balança as folhas das árvores, agradece a casa, agradece a vida, agradece o que você tem, não importa. Começa a agradecer. E aí o teu dia vai ser abençoado, porque você vai começar a perceber que pequenas graças acontecem. É alguém que fazia tempo que não te ligava, que te liga. É alguém que compra alguma coisa sua que você não esperava e entra um dinheirinho. É alguém que te dá um bom dia cheio de alegria e isso faz o teu dia feliz. Existem graças e dádivas acontecendo o tempo todo. Só que às vezes a gente está tão bitolado em olhar só para o negativo que a gente nem vê que as coisas boas também estão acontecendo. A gente não percebe porque a gente está focado no ruim. E na física quântica, a gente aprende também que aquilo onde a gente bota o foco é o que acontece. E que tal se a gente focar em coisas boas, para que mais coisas boas aconteçam? É mais do mesmo? É mais do mesmo. Mas por que eu repito muito tudo isso? Porque a cultura, a educação, a vida sofrida de quem estava antes de nós, que veio antes e que nos criou, fez com que a gente não valorizasse tanto as bênçãos, mas sim focasse muito nos problemas. E aí, hoje em dia, nós estamos assim, com essa carência de bênçãos. Não porque elas não existam, muito pelo contrário, porque elas acontecem na natureza e acontecem conosco também. Mas nós não prestamos atenção. A gente acha que é tudo bobagem, banalidade. Então, é uma das dicas que eu dou quando eu faço essa anamnese energética. Uma das coisas que sempre sai é essa reconexão com a gratidão. Uma outra dica que eu costumo dar para as pessoas e que faz bastante efeito é, sabe aquela conversa interna que você tem, que você fica, eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia ter acontecido, e aquilo fica na tua cabeça de alguma coisa que você gostaria de ter feito e por alguma outra razão você não fez? Que tal se você colocasse tudo isso numa redação? Escreve, conta como você se sentiu, o que você devia ter falado, fala para a pessoa aquilo que você não falou. O exercício de escrever, de colocar no papel tudo aquilo que você guarda aqui dentro e que não é bom, você colocando no papel, sai de você. Você cria espaço para que o novo entre. Então, não está muito confortável com alguma situação? Escreve. Depois pega aquele papel, queima, pica, joga fora. Não é para você ver de novo, não é para você reler, não é para você colocar no diário para depois estar sempre ressentindo tudo aquilo de novo. Não.
A função é tirar de dentro de você e fazer de conta que você entregou para quem era de direito. E pronto, o universo que cuide, né? Mas você não está mais sentindo tudo aquilo, ressentindo tudo aquilo de novo dentro de você. Uma outra dica, essa eu falo que são lições de casa que eu passo para os clientes. Entregar. Você está com uma questão, tem alguma coisa que está te angustiando, o que você pode fazer? Faça tudo o que tiver no teu alcance, mas aquilo que depende das outras pessoas, você entrega. Fala, Deus, divindade, fonte infinita de todo bem, eu faço a minha parte e entrego para que você cuide. Eu não vou me sobrecarregar fazendo o que é dever do outro, eu não vou perder a minha energia, dando a minha energia, me preocupando com o que o meu marido tem que mudar na situação tal, porque a atitude é dele, não é minha. Então, a minha parte eu fiz, entrego, confio, aceito e agradeço a continuidade dessa situação. Tranquila, porque a minha parte eu fiz. O que depende do outro é do outro. Simples assim. Não é muito gostoso de ouvir. Eu sei que tem muita gente que adora se sobrecarregar com o problema dos outros para depois se vitimizar, porque eu fiz tanto, porque eu quis, fez porque quis, não deveria ter feito, porque não era a sua vida. É a vida da outra pessoa. Então, faz a tua parte da melhor forma possível e solta. Solta, que o universo sabe o que é o melhor em benefício de todos. Porque também tem essa história. O que às vezes você acha que é o melhor, não é o melhor para o outro. E você não pode decidir por ele. Então, faça a tua parte e você solta para que a outra pessoa faça a parte dela ou não faça, não importa. Você fez a tua parte e ok. Lana, um beijo grande. A outra dica é se permitir receber. A gente gosta muito, excessivamente, de doar, de dar, de fazer, de resolver. Às vezes até demais. O certo seria dizer assim, olha, se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Mas tem que esperar a pessoa pedir. Não é ir atropelando tudo e fazendo pelo outro tudo que você gostaria de fazer, porque você acha que é assim que tem que ser, sendo que não é assim. Não deveria ser assim. Isso é uma questão de respeito, respeito com o outro, respeito com a vida, com a energia do outro. Então, você se coloca à disposição, desde que você tenha essa possibilidade, mas não interfira, não faça além daquilo, ou não faça antes de que te peçam para fazer. Fica quietinha no teu canto e quando você for solicitado, aí sim, você entrega aquilo que você pode entregar. E por conta de se doar demais, fazer demais, um dos nossos defeitos é não se permitir receber ajuda. Quantas vezes a gente, às vezes não tá tão bem, mas não precisa. Para todo mundo você dá. Você não dá nem para você mesma, que deveria ser a primeira prioridade, porque eu só posso doar para o outro depois que eu já sou plena daquilo que eu vou doar. Eu vou transbordar aquilo que eu tenho e que eu transbordo.
Agora, às vezes você não tem nem para você, e você, além de dar um pouquinho que você tem, você ainda não se permite merecer receber. E que tal se a gente assumisse, né, que sim, nós também precisamos, gostamos e nos permitimos ganhar presentes. Podem ser grandes, podem ser pequenos. Ganhar, receber uma ajuda. Eu fico imaginando a equipe espiritual, os anjos, qualquer entidade etérica que às vezes torce por nós, está do nosso lado, e a gente esquece de pedir ajuda, porque a gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente tem superpoder e resolve tudo sozinho. E aí, por eles respeitarem o nosso livre-arbítrio e terem um respeito imenso pela nossa individualidade, eles só vão se colocar para nos ajudar se nós falarmos: por favor, me ajude, eu recebo ajuda, eu mereço, eu quero que vocês me ajudem. Pode ser? Então, isso é uma coisa que nós precisamos treinar. Que tal, ao acordar de manhã, anjos podem estar comigo, podem me ajudar hoje? É uma forma, cada um vai achar a sua forma, mas é o se permitir receber. E aí, pode ser que as ajudas cheguem de formas que você nunca nem imaginou. Uma outra dica: confiar. O confiar é com fé. Você tem fé? Você confia? Ou você diz que sim, mas fica: ai, mas será? Será que vai acontecer mesmo? Quando será que vai acontecer? E aí você fica pondo prazo. Ou você confia, ou você não confia. Não tem um meio termo. Então, muitas pessoas que passam por problemas de ansiedade, por exemplo, elas estão sempre lá na frente, lá no futuro, então elas nunca vivem o dia de hoje, o momento do agora, porque elas estão sempre pensando no que vai acontecer depois, e estão sempre na dúvida: mas será? Mas será que vai dar certo? E isso vai fazendo com que a respiração fique curta, vai dando aquela aceleração. Se você confia, só entrega, né? A semente cai no solo e no tempo certo ela germina, cresce, vira uma árvore e dá frutos. Confia no processo. Faça sempre o teu melhor, não é confiar esperando sem fazer nada, não é isso. Mas é não pôr em dúvida. E às vezes a gente não confia na gente mesmo. Como que você pode pôr à prova a confiança das outras pessoas se você mesmo não confia em si mesma? O quanto que você é confiável? Essa é uma pergunta para ficar aí martelando no coração de cada uma. Uma outra dica: dever e prazer. O quanto que você está fazendo as coisas que você deve fazer e o quanto que você está tendo prazer no seu dia a dia. O quanto do que você faz é prazeroso. Por que que eu digo isso? Porque nós temos uma balança interna entre dever e prazer, que deve estar em equilíbrio. Se você tem prazer demais, ou melhor, se você tem dever demais e prazer de menos, o que acontece? O corpo começa a perceber que ele não ganha nada
sendo tão proativo assim, trabalhando tanto, porque ele não tem recompensa nenhuma, não tem prazer nenhum, não tem diversão nenhuma, não tem lazer nenhum. E aí ele fala assim, para que eu vou ser saudável se o que acontece é que eu tenho cada vez mais sobrecarregado nos meus deveres? Então eu vou começar a colocar a pessoa de cama para que assim, pelo menos deitada, ela descansa. E aí você acaba perdendo a tua saúde. Porque você se sobrecarregou de deveres e negligenciou os prazeres. Então, uma das recomendações que eu faço quando sai essa dica, essa lição de casa em equilibrar dever e prazer, eu falo, ache alguma coisa que você goste de fazer e vá fazer pelo menos uma vez por semana. Seja o que for, ou ler um livro, ou fazer uma aula de pintura, não importa. Na hora que você está chegando àquela hora de você ir para aquela aula, você fala, uau, que gostoso, tenho aquela aula para fazer. Você se abastece de prazer para aguentar a semana inteira de deveres que você tem que fazer. Então, é necessário você ter alguns prazeres. Não vamos viver só de prazer também, porque uma hora fica faltando algo a ser construído. Mas não podemos esquecer que nós precisamos desse equilíbrio, ok? E aí entra um hobby semanal que você pode ter para estar equilibrando esse dever em prazer. Uma outra lição, que principalmente para a mulherada, eu falo que é difícil. Você sabe dizer não? Geralmente a gente fala muitos nãos para nós e dizemos um sim amarelado para o outro e fazemos o que o outro quer e não aquilo que a gente queria. Que tal se a gente começasse a sentir no coração se aquilo que foi proposto nós queremos fazer mesmo? E aí o coração abre, e aí a tua alma querendo, ou você não quer fazer? E aí você pode dizer um não educado, não precisa ser um não brigando com a pessoa. Olha, no momento eu não posso. Nessa situação eu tenho outra prioridade, gratidão, mas fica para uma próxima vez. Quando a gente começa a se posicionar e falar os nãos, no começo o povo estranha. E é natural, porque ninguém pergunta alguma coisa para você esperando um não seu. É sempre uma pergunta, né, não é bem uma manipulação, mas é na vontade, no querer que você responda positivamente. E aí quando você diz um não, é meio que um balde de água fria. Mas aí é o outro com o outro que criou uma expectativa sobre você que não é a tua realidade. Simples assim. Existem formas de você se posicionar sem se deixar manipular tanto e se colocar. É um autorrespeito, é um respeito com a outra pessoa, é um respeito com a energia que você está trocando, porque você tem a liberdade de escolher. Pode ser o sim ou pode ser um não. Uma outra lição. Estamos terminando as lições, hein? Não faltam muitas. Faltam 3 lições. Você sabe respirar? Às vezes o que falta é se acalmar, respirar devagar, deixar
nessa respiração mais profunda, a energia se assente, o pensamento se acalme, para você continuar. Às vezes, as exigências do nosso dia a dia estão cada vez mais eufóricas, eu diria, porque é tudo tão assim, é tão imediato, que se você manda um WhatsApp e a pessoa não responde em 2 segundos, ela viu e não respondeu, pronto, já virou uma coisa do tamanho de um elefante. Às vezes ela só não estava perto do telefone ou estava fazendo outra coisa e leu o que você escreveu, mas não teve tempo de responder. Existem outras respostas e não aquela novela mexicana que você já faz na tua cabeça. Então, nesses momentos, sossega, aquieta essa conversa maluca que a gente tem dentro da cabeça e só respira. Oxigena todas as células, se acalma, para depois ver a vida de novo de uma maneira mais tranquila. Experimenta. Depois me conta se isso fez diferença. Uma outra lição de casa, que eu acabei falando lá no comecinho, né? Que é a gratidão, é o agradecer. Então, vamos colocar em prática. Eu não tenho aqui pertinho, eu não sei se está aqui pertinho, deixa eu só ver uma coisa. Não está aqui perto o meu cordão da gratidão. Não está. Mas faça alguma coisa que tenha algumas contas. Eu fazia o cordão da gratidão com um anjinho pendurado e eram assim, todos os dias, 3 pessoas para agradecer, 3 situações, 3 qualidades tuas e a vida. Todos os dias, 10 coisas para agradecer. E percebe como a tua vida começa a ficar mais repleta de magia, de bênçãos, de dádivas. É como você olha para tudo que acontece. E por último, e não menos importante, o controle. A gente pode soltar, a gente pode se descontrolar um pouco. E se tudo aquilo que você imagina que aconteça desse jeito, pudesse ser diferente daquilo que você pensou e muito melhor daquilo que você pensou? Não seria legal? E sabe por que não acontece? Porque você acha que só tem esse jeito de acontecer. Porque o teu controle só admite que você só pode ser feliz se acontecer assim, 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 assim. E se eu te disser que tem muitas, infinitas outras possibilidades de acontecerem as coisas muito melhores daquilo que você sequer pensou e imaginou? Você aceitaria que a tua vida fosse muito mais daquilo que você imagina? Só que para isso você precisa sair do controle, receber, aceitar a ajuda, soltar as expectativas, fluir. Cada dia é um dia. Não adianta você controlar tudo tão minuciosamente. Eu brinco e eu comento sempre isso com as clientes. Eu falo tenho clientes homens também, mas como a maioria é menina, é mulher, eu acabo falando às clientes. Mas assim, as meninas, por exemplo, você tem um casamento, então você já fica
arrumando e planejando como vai ser a roupa, como vai ser o cabelo, como vai ser a maquiagem, que você vai chegar na festa, fazer e acontecer, pá. Se te der uma dor de barriga naquela tarde, que à noite é o casamento, você nem vai no casamento. De que adiantou planejar, querer ter tanto controle sobre tudo o que acontece? E se você simplesmente fizesse a tua parte, sim, eu acho que um planejamento sempre tem que existir, mas eu estou aberta. Se for para o meu bem, se for para ser melhor do que aquilo que eu nem sequer imagino, eu recebo. E assim, eu só queria mostrar para vocês, essa é só uma das partes, essa é a parte meio que final da minha anamnese energética. E depois eu venho com o pêndulo e das terapias que eu faço, ele me indica aquela que vai ser mais aquela ou aquelas que vão ser mais interessantes para o teu processo de melhoria. E aí a gente planeja uma sequência de atendimentos e de planejamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou baixar esse vídeo, vai ficar aqui no feed. Comentem comigo se caíram algumas fichas sobre essa forma de ter uma nova consciência sobre as atitudes que a gente às vezes tem e a gente nem percebe. Essa foi a minha contribuição para hoje, que é o 5º dia dos 30 dias com terapias. Amanhã a gente se encontra mais uma vez. Muita gratidão por vocês estarem comigo aqui. Um grande beijo no coração e até amanhã.